E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que explicar computação quântica é tão difícil, que na verdade é uma análise de um post, de um artigo de certa forma, da Quantum Magazine, escrito pelo Scott Aronson, que é um cara extremamente importante na pesquisa de computação quântica, desde da primeira década desse século. Que começou mais ou menos nos anos 2000 a publicar nesse assunto, né? Em questões de complexidade dentro da área de computação quântica e em questões relacionadas à velocidade e outros temas e experimentos nessa área. E basicamente esse é o post. Ele foi escrito em junho desse ano, então ele é relativamente recente. Só que eu não tinha lido esse post. Ele foi enviado pelo como fala? Ele foi enviado por e-mail para mim. Então aqueles e-mails que aparecem da opção promoções, apareceu lá, tava Quanta Magazine, eu cliquei lá, eu já leio essa revista há bastante tempo, acompanho o canal deles, e basicamente eles me enviaram pra mim esse artigo, né, e eu li e achei bem legal. Tudo que o Scott Harrison escreve normalmente é bem legal de ler. Às vezes talvez você não concorde com ele, mas é legal, assim, é uma escrita diferente. Ele escreve de uma forma diferente. É uma escrita técnica, mas ainda assim não é chata, como outros artigos acadêmicos são em várias áreas, né? Enfim. E o que ele diz nesse artigo? Ele tenta dizer algumas questões relacionadas ao hype em computação quântica, as explicações dadas normalmente superficialmente em computação quântica. Eu lembro de um curso recente que eu fiz da Universidade de São Petersburgo, que o primeiro vídeo o professor fala sobre isso, né? Que é simplesmente, às vezes é muito superficial o debate nesse assunto, né? Por isso que é necessário nós da área da ciência da computação explicarmos esse assunto de uma forma mais simples ou mais alongada, né? Ele até cita no meio do texto que, por exemplo, ele cita Feynman, Richard Feynman, né? Falando que se o assunto que ele pesquisou, né, no seu PhD, né, que é Quantum Electrodynamics, né, fosse tão simples, ele não ganharia o prêmio Nobel por isso, né? Das pessoas dizendo que ele tem que explicar de uma forma simples e tal. Algumas coisas precisam de tempo para ser explicada. Precisa ser. Não adianta você explicar só superficialmente. Computação quântica é isso. Não adianta você explicar superficialmente, porque você nunca vai conseguir entender esse assunto na na sua proporção devida se você não estudar as questões teóricas relacionadas a esse tema. Ah, essa aqui é a foto dele, por sinal, do Scott Harrison. Tem o blog dele, que ele posta constantemente. O último foi dia 19 de dezembro desse mês. E esse livro dele é bem famoso, né? Computação Quântica desde Demócritos, né? Aquelas questões filósofas, né? Filosóficas relacionadas ao átomo até computação quântica atual. Quando diz desde Demócritos é uma forma simbólica, né? Simbolicamente desde Demócritos, de forma moderna, desde 1970, dos anos 70, né, pra frente. Opa! E qual que é o problema, qual que é a frase que define esse artigo dele? Aqui ele tá fazendo uma contradição, tá? Ele vai falar aqui, ó, físicos, uma contradição de um argumento errado, né? Físicos estão, assim, no caminho, quase no topo para construir computadores quânticos rápidos, que vão revolucionar tudo, né? Então isso aqui é uma falácia, ele vai dizer. Que das pessoas, às vezes, na parte superficial da mídia, mostrarem os computadores quânticos, principalmente naquela época da supremacia quântica do experimento da Google, que ele fala que esse benchmark que foi criado nesse experimento da Google para provar a supremacia quântica, ele participou de certa forma, e por mais que eles provaram a supremacia quântica num assunto específico, não significa que realmente é para todos os assuntos que computação quântica vai ser o futuro. E aí o problema real, né? O problema é que computadores quânticos não vão revolucionar tudo.
tem algumas áreas que computação clássica vai ser no mesmo nível que computação quântica, ele até define posteriormente. Então, por exemplo, para quebrar RSA, para fatorar grandes números primos, o algoritmo de Shor, por exemplo, computação quântica no futuro, não atualmente, vai ser extremamente boa. Para quebrar criptografia de hashes com o algoritmo de Grover, que eu citei em vídeos anteriores, por exemplo, vai ser muito boa. Para aumentar a velocidade de processamento em várias áreas, da área química, farmacêutica, vai ser algo extremamente bom. Simular sistemas quânticos vai ser algo bem melhor. E atualmente a gente já tem coisas nesse sentido, né? Coisas como Quantum Machine Learning, né? Usar a inteligência artificial usando o hardware, especificamente na questão quântica, também pode ser bem assim, bom para o futuro, para fazer as coisas serem mais rápidas. Mas ainda assim não resolve problemas em todas as áreas. Não significa que a gente vai fazer todos os sistemas possíveis e imagináveis serem fáceis de serem resolvidos, né? Todos os problemas na área da computação serem resolvidos com computação quântica. Então eles têm algumas listinhas de hypes que eu poderia tirar do artigo e do tema em si, como computadores quânticos vão resolver todos os problemas atuais da computação, como o Traveling Salesman Problem, que é um problema NP-complete, né, um problema muito difícil de resolver. Você tem um número de cidades com um determinado budget para você seguir, né, um dinheiro que você tem para seguir essa viagem, né, dentro do contexto dessa cidade, você quer achar um caminho mais rápido, né. E é um problema NP-complete, é um problema extremamente difícil de resolver, quanto mais você aumenta o número de cidades e diminui o budget, né. E as pessoas podem dizer, nossa, isso daí vai ser resolvido quando a gente tem computadores quânticos, né? Porque as pessoas pensam que as coisas são resolvidas somente com velocidade computacional. Mas isso não é bem verdade. O design do algoritmo às vezes é muito importante para resolver um problema, não a velocidade. Todos os problemas algorítmicos podem ser resolvidos. Resolvidos é uma parte, ou optimizados usando computação quântica, né? Vem daquela falácia de que computação quântica ela vai ser superior à clássica em todos os parâmetros, né? Em todos os problemas. Isso não é bem verdade, que é uma coisa que ele vai falar. Que é alinhado com a primeiro hype mito. E a supremacia quântica será atingida logo logo também é um mito. Isso não é verdade, por mais que na mídia, o que a Google fez da supremacia quântica, o experimento que ela fez na parte química, realmente foi um grande experimento, foi um grande achado de certa forma. Ainda assim, é muito pouco ainda para dizer sobre a supremacia quântica atualmente. É uma listinha de problemas reais, né? O que ele cita também no artigo, para tirar o hype, né? Infelizmente. Mas é uma verdade, né? Algoritmos de correção de erros melhores que atuais, coisas que a gente precisa, né? A gente precisa de algo para corrigir os problemas, né? Algoritmos de correção de erros, que é uma área extremamente rica em computação quântica, né? Na verdade, a maioria das coisas que fazem em computação quântica é correção de erros. Outra coisa também é materiais, experimentos que consigam criar uma Quantum RAM. Então você tem a sua memória RAM no seu computador. Então a gente precisa também de uma memória quântica que consiga armazenar os processos que forem computados continuamente de uma forma não clássica. Então é algo extremamente necessário. Para também funcionar algo chamado Quantum Internet, também é necessário. Memória RAM quântica é uma coisa extremamente necessária e que não tem no momento. Tem vários artigos tentando definir o problema, tentando resolver o problema, da parte teórica, da parte prática, experimental, mas ainda é um problema em aberto. A terceira parte é escalar os computadores quânticos, entendendo e lidando com a interferência, né? Ele vai falar, o Iverson vai falar dessa questão, né? Interferência, quanto mais qubits você tem no sistema, mais interferência você tem, né? O que é interferência? É a interferência do seu sistema quântico com o ambiente, né? Então, ele vai falar sobre calor de materiais, sobre a atmosfera ao redor do material. Tudo que está ao redor do material do seu computador, ele vai ter interferências no seu sistema. E isso pode fazer com que o seu output vire clássico, né? Então, você tem um output que obviamente deve ser quântico e vira clássico por interferências no sistema. E os algoritmos de correção de erros são extremamente importantes para resolver isso. E até tem pessoas tentando usar a inteligência artificial nesse assunto, né, para correção de erros.
usando algoritmos mais complexos, mas ainda é uma área de pesquisa em aberto, talvez a mais conhecida nesse assunto. E uma coisa que ele termina é o hype contestado, né? Ele vai falar que ao longo das últimas décadas, né, foram conjecturadas, né, muitos algoritmos de velocidade que superariam a parte clássica, né, algoritmos do contexto quântico que superariam a parte clássica, mas repetidamente tem sido visto que alguns algoritmos clássicos eram de performance similar. Então tem pessoas que vão escrever artigos que vão falar, ó, isso daqui é um problema que é resolvido mais rápido com computação quântica. E aí você vê que na verdade isso não é verdade. No contexto de fatoração de números primos, no contexto de database search com o algoritmo de Grover, obviamente a gente vê que computação quântica é melhor. Tem assuntos de computação quântica melhor na parte química, na parte farmacêutica, de previsão de estrutura de peptídeos, de proteínas. É extremamente rápido. E você simular sistemas quânticos como buracos negros no futuro ou outros tipos de sistemas que tem esse tipo de ambiente, né? Usando computação quântica talvez seja melhor, né? Essa é a ideia de Feynman inicial do artigo dele sobre computação quântica em si, né? Sobre computação quântica diabática, né? De você ter um sistema que consegue generalizar a natureza, né? Feynman vai dizer, se a natureza ela é de certa forma, em alguns sentidos, em alguns aspectos, contendo efeitos quânticos, principalmente a partir do ponto de vista cosmológico, então, obviamente, computação quântica é a melhor forma de simular esses sistemas. E buracos negros ou quasars ou outros sistemas talvez seriam melhor simulados com computadores quânticos. Então tem essa questão, mas ainda assim a gente não tem algo que consiga fazer isso no momento. Então é um hype. E esse paper, esse blog, na verdade, esse post do blog do Iverson é mais pra tirar o hype. Ele escreveu um artigo recente bem legal sobre complexidade de computação quântica. Eu fiz um vídeo sobre esse assunto recente em lousa e basicamente o objetivo não é dizer que computação quântica é impossível ou que não vai dar certo, é tentar dizer a verdade, né? Que no momento não é possível fazer várias coisas e que o que a gente tem na verdade é muito básico ainda para falar que a gente já superou a computação clássica e a computação quântica. Então, normalmente o que você vê superficialmente em vídeos que supostamente tem esse ar científico, às vezes eles não têm, porque simplesmente eles não conhecem esse assunto. Eles viram esse assunto de forma superficial, explicaram de forma superficial na mídia, e a pessoa que não conhece essa área, não é dessa área, ela não tem direito, assim, direito não, ela não tem direito de contestar porque ela não conhece o assunto. E ela não tem como contestar porque ela não conhece o assunto. Ela não tem por que ela saber do assunto. Então várias pessoas às vezes podem tentar estudar sobre computação quântica por livros ou outras formas e não conseguir entender essas coisas que o Harrison está mostrando, né? Por exemplo, que há muito hype, mas não é assim. Porque os livros de computação quântica não explicam isso. Pelo menos os que eu li, por exemplo. A não ser que seja um mais que discuta mais esse problema de forma política. Mas enfim, era isso. Espero que tenha sido útil. Computação quântica é o futuro. Não vai resolver todos os problemas possíveis, mas vai resolver vários problemas. E vai aumentar a capacidade computacional em vários tipos de problemas que podem ser ou não resolvidos por computação quântica. Ainda é necessária muita pesquisa na área e a gente tem que ver mais o que vai acontecer. Então era isso, até o próximo vídeo.